Vamos lá, Lucas 15, no verso 11. Vamos ler uma parábola, que eu tenho certeza que muitos irmãos já escutaram essa parábola, já assistiram alguma pregação, mas que é um texto muito rico, que fala da restituição de filiação, não de paternidade, mas de filiação, que Jesus contou, e que eu tenho certeza que vai falar muito em nossos corações essa noite. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, para fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Eu creio que só esse texto que a gente leu aqui agora, e os irmãos pensando e lembrando da história de vocês, de onde vocês já estiveram e onde vocês estão, o Espírito Santo já ministrou muito no coração de vocês. Mas eu também creio que nós podemos ainda falar um pouco sobre essa parábola e conversarmos, entender o que ela tem para nos ensinar. Aqui, Jesus estava falando com pecadores, falando com pessoas que eram publicanos e pecadores, e ele ensinou sobre 3 parábolas. 2 pequenininhas e essa maior que a gente leu. Primeiro ele falou sobre a parábola da ovelha perdida. Depois ele falou da moeda perdida ou da dracma perdida. E por final, ele falou da parábola do filho pródigo, que quer dizer gastador, esbanjador, sobre esse filho mais novo, que essa parábola tem esse título. E é interessante a gente observar que a ovelha perdida, ela se perdeu aonde? No deserto, fora da casa do pai. O filho pródigo também se perdeu fora da casa do pai. Ele saiu para poder se perder e gastar a sua herança. A moeda perdida, ela se perdeu dentro de casa. E o filho mais velho também estava perdido dentro de casa. Então é possível, sim,
a gente às vezes perder alguma coisa dentro de casa. Quem nunca perdeu alguma coisa dentro de casa? Então é possível também que eu e você podemos estar dentro da casa do Pai e a gente pode estar perdido. Mas que em nome de Jesus, hoje, se tem alguém perdido, nós vamos reencontrar com o Pai e vamos entrar para essa festa que está servida aqui em nome de Jesus. Então, começando, irmãos, nós vamos estar falando sobre esse primeiro filho, que ele resolveu sair da casa do pai. Ele resolveu, por algum motivo, viver os prazeres e viver a liberdade de estar fora da casa do Senhor. E muitos de nós aqui, e a igreja brasileira tem se formado por pessoas assim, glória a Deus, por pessoas que estão voltando da casa do pai. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acredito que muitos outros aqui também podem ter se desviado por algum motivo e voltaram para dentro da casa do pai. E é nosso compromisso lembrar de pessoas que estão por algum motivo fora da casa do pai e tentar trazê-las para cá, convidar. Hoje o pastor deu uma dica muito boa lá em Canaã, que é o seguinte: você convida a pessoa, aí se a pessoa falar assim, não, eu não vou não porque está muito frio, você lembra, anota num caderno, fala assim, ó, fulano falou que não vai porque está muito frio. Porque na hora que começar o calor, você fala assim, ó, o calor chegou, então você pode ir lá porque agora não está frio mais não, entendeu? Então é nosso compromisso convidar os filhos, os nossos irmãos que por algum motivo estão fora da casa do pai, que estão querendo viver a sua liberdade fora da casa do pai, uma falsa liberdade fora da casa do pai, porque enquanto ele tinha herança, ele esbanjou e gastou, mas depois, quando a situação, houve fome naquela região, ele precisou ele desejou comer comida de porco, desejou viver entre os porcos, precisou viver entre os porcos. Então ele usou a força que a juventude dele proporcionava para fazer coisas erradas. Então, irmão, se você é recém-convertido, ou se você é jovem, ou se você tem um espírito jovem, como nós estávamos conversando lá, minha sogra tem um espírito jovem, meu pai tem um espírito jovem, o pastor é um jovem de cabelos brancos. Então, se você é jovem, use sua força em prol do reino de Deus. Use sua força, sua liberdade, a sua determinação em prol do reino de Deus. Em Eclesiastes fala o seguinte, capítulo 12, no verso 1, fala assim, ó, lembre-se do seu Criador no dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos que você dirá, não tenho satisfação neles. Irmãos, lembre do seu Criador hoje, enquanto você é jovem, enquanto você tem disposição, enquanto você tem ânimo, e se você não tem, clame a Deus que eu tenho certeza que Ele vai te dar. E é interessante que esse filho mais jovem, esse filho pródigo, ele precisou de que a situação apertasse muito naquela região para que ele voltasse para a casa do pai. E quantos de nós conhecemos histórias, ou somos uma história dessa, que a situação teve que ficar ruim na nossa vida para a gente voltar para a casa do pai. Então, se você conhece alguém que a situação está aparentemente boa e ainda não voltou para a casa do pai, fala, olha, domingo passado, domingo agora, o pregador lá da minha igreja, da igreja onde eu congrego, falou que você não precisa ser igual ao filho pródigo, você não precisa de que venha fome sobre a sua vida, de que venha desgraça sobre a sua vida, para que você volte para a casa do pai. O Senhor está te chamando hoje, o Senhor está te chamando agora, tenha essa oportunidade. E é interessante a gente observar, é importante a gente observar que houve fome em toda aquela região, amém? Nós lemos isso aqui, verdade? Tinha um lugar que não tinha fome, tinha um lugar que não tinha desespero, que não desejavam comer comida dos porcos. E onde que era? Na casa do pai. Ele lembrou que na casa do pai ele não iria passar fome, que até os servos do pai dele tinham condição de ter comida, tinham condição de ter uma vida digna e honesta. Irmãos, não é motivo de desespero nenhum para nós que somos cristãos, não é motivo de desespero nenhum. Esses dias eu tinha que fazer uma compra, aí eu até liguei para o pastor, mandei um áudio para ele, precisava de comprar uns itens para a construção, e eu falei assim, pastor, não sei se eu compro antes ou depois do tarifaço, porque vai vir um tarifaço e tal. Ele falou assim, filho, ora, você está debaixo de promessa. Foi ou não foi, pastor? Você está debaixo de promessa, então não preocupa com isso, não, ora, que vai dar certo e tudo bem. Não se preocupe, porque no Salmo 91, capítulo 91, 1 e 2 e o 7, salmo conhecido dos irmãos, olha o que ensina para a gente. Você abre para a gente, Lecão, por favor? Olha só, Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita
no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Verso 2. E isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Versículo 7, por favor. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. O que esse salmo está dizendo? Vai ter fome em toda a região, mas você não será atingido. Você e sua família não vai ser atingido, porque você está na casa do Pai. Você pode voltar para a casa do Pai. E se você por algum motivo não está na casa do Pai, volte para a casa do Pai. Tenha prazer em ficar dentro da casa do Pai. E aí, olha que interessante, irmãos. A gente às vezes quer entregar, quer dar muita coisa para Deus, quer fazer muita coisa para o Pai. Glória a Deus por isso. Eu vejo os jovens aqui da nossa igreja. Glória a Deus pela vida de cada um dos jovens aqui da igreja. Se tiver 10 eventos na igreja, eles vão estar presentes em 11. Amém ou não amém? Todos os eventos da igreja estão lá presentes. Glória a Deus por isso. Mas não tem nada mais bonito, nada mais importante que a gente pode ofertar, que foi a mesma coisa que o filho pródigo, o filho mais novo ofertou, que é um coração arrependido. Arrependa-se de todos os seus pecados, todos os dias. O Senhor ama que a gente sirva a Ele na casa do Senhor. O Senhor ama que a gente sirva a Ele com os nossos talentos, com o nosso dom, com os nossos dízimos. O Senhor ama isso, mas Ele não resiste a um coração arrependido. Então oferte a Deus um coração arrependido, porque esse filho mais novo, a única coisa que ele tinha era um coração arrependido, e o pai o recebeu como uma festa por causa de um coração arrependido. E outra coisa, o filho perdeu tudo, ele não tinha mais nada, ele precisou de trabalhar no meio dos porcos. Isso é uma realidade. Quantas pessoas às vezes perdem tudo, saem do caminho do Senhor, perde casamento, perde família, perde emprego, mas a pessoa não pode perder uma coisa: o caminho de volta para casa. E esse jovem tinha, esse filho mais novo tinha o caminho de volta para casa. E ele nem precisou de fazer muita coisa, porque aqui na palavra fala assim: eu me porei de volta no caminho para a casa do meu pai. Em João capítulo 14, no verso 6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entre no caminho. Entre no caminho. Se você por algum motivo está fora do caminho, se coloque de volta no caminho. Ofereça ao Pai o seu arrependimento. Ofereça ao Pai a sua vontade de estar perto dele novamente. Não seja orgulhoso, porque existem muitas pessoas, e eu conheço pessoas assim, que mesmo estando erradas, sabendo que estão erradas, têm orgulho de voltar para a casa do Pai, não tem coragem de voltar para a casa do Pai. Tem um provérbio que diz que o Senhor rejeita os orgulhosos, aqueles espíritos altivos precedem a queda, o espírito altivo precede a queda. Então, irmãos, não seja orgulhoso com as coisas do Senhor, não tenha vergonha de voltar para a casa do Pai. Porque entrando agora, falando um pouco do Pai, o Pai nessa parábola é a mesma forma que Deus nos recebe quando a gente volta ou encontra a casa do Pai. Ele estava na porta esperando o filho, e eu acredito que todos os dias aquele homem em algum momento resolvia ficar lá. Falou assim: eu vou aguardar o meu filho, eu vou aguardar o meu filho, um dia ele vai entrar no caminho novamente, e um dia eu vou esperar o meu filho. E o filho dele em um momento voltou. E essa parábola, como eu mesmo disse, ela não é uma restituição de paternidade, ela é uma restituição de filiação. O Deus Pai, Ele nunca deixou de ser o seu Pai. Às vezes, eu e você desejamos deixar até de ser filho dele, mas Ele nunca deixou de ser o nosso Pai. E olha que interessante, é tão real que o Pai estava à espera desse filho, que Ele deixou até roupa preparada para ele. Tinha uma roupa já no tamanho dele, então tem uma veste específica que o Senhor preparou para mim e para você, para quando a gente voltou da presença dele, já tinha uma roupa do seu tamanho. Ele tinha tanta confiança, tinha tanta certeza que um dia você iria voltar, que ele já deixou uma roupa preparada para aquele filho quando voltasse. E o pai fez uma festa para o filho. O pai fez uma festa para o filho. Ele não quis lembrar, não quis jogar na cara as coisas que ele poderia ter feito com o pai. Às vezes aquela angústia que
que o pai teve de ver no filho juntando todas aquelas coisas, saindo da presença dele, saindo da casa dele, mas ele preparou uma festa para poder receber. E é interessante que o filho fala com o pai, e o pai, em vez de responder o filho, não, filho, ele já fala com os servos. Ele nem deu importância, entre aspas, para aquele pedido de desculpas para o filho, que ele estava tão alegre, tão feliz do filho estar de volta para a casa dele, que ele falou assim: vão lá, busca a roupa dele, busca o calçado, busca o anel e mata um novilho que nós vamos fazer uma festa. E depois, às vezes, ele voltou a falar com o filho. Então, a coisa que ele deu mais importância foi em fazer uma festa para ele. E hoje tem uma festa aqui para a gente. É uma festa aqui na presença do Senhor. Nós vamos ceiar com o Senhor. E agora, irmãos, parte importante dessa palavra é a respeito do filho mais velho, que eu queria estar tratando com os irmãos. Aqui eu creio que a maioria de nós já somos crentes, amém? Quem é crente, fala um amém de novo. Amém, então tá bom, então nós é crente. Mas é interessante que da mesma forma de que a moeda, a dracma, no capítulo 15 também, pequenininha, do versículo 8 a 10, pequenininho, foi perdida dentro de casa. Às vezes nós, a igreja, nós, filhos do Pai, podemos estar perdidos, ou perdidos em alguma área dentro da casa do Pai. E quando eu estou falando dentro da casa do Pai, não estou referindo aqui a esse templo físico, não. Estou referindo ao seu relacionamento com Deus Pai, o seu relacionamento com o Pai Nosso, porque às vezes eu e você podemos estar perdidos dentro da casa do Pai. E há reflexos de pessoas que às vezes, quando estão perdidas dentro da casa do Pai, vivem dessa forma, agem dessa forma, e isso, irmãos, é motivo de tristeza. O Pai se entristece também com isso. E eu vou citar algumas coisas que às vezes, vocês podem lembrar, e vocês podem também lembrar de alguma outra coisa que eu e você já fizemos ou estamos fazendo. E hoje é uma oportunidade, irmãos, de você, que da mesma forma que esse filho mais velho citou, falou assim: Pai, eu tenho te servido como um escravo durante todo esse tempo e você nunca me deu um cabrito. Você venha ceiar na presença do Pai, vem entrar para essa festa do Pai de uma forma diferente, de uma forma ainda mais reconciliado, ainda mais ligado ao Pai, porque é muito triste quando uma pessoa sai da presença de Deus e vai viver a vida lá fora, mas é mais triste ainda quando a gente vê uma pessoa desviada dentro da igreja. Quando eu falo desviada, não é tá bebendo, tá fazendo coisa errada, não, isso também é desviado, mas eu falo também desviada, às vezes, de uma pessoa que está dentro da casa de Deus, mas não tem uma relação íntima com o Pai. Foi falado aqui mais cedo, que o véu se rasgou de cima a baixo para que a gente pudesse ter uma relação com o Pai, e às vezes nós não estamos tendo essa relação com o Pai. O povo lá no Egito, quando Deus foi falar com eles, falou: não, vai Moisés, vai nosso líder aqui, Moisés, à frente. Mas não é isso que o Deus Pai tem para nós. Ele tem uma relação íntima, que a gente, dentro desse caminho, a gente consegue buscar uma relação com Ele. E esse filho mais velho, ele comparou a sua relação com o pai com a relação do irmão. Irmãos, não compare a relação que o seu irmão está tendo com o pai com a sua relação que você tem com o pai. Até porque a sua relação com o pai, ela é única e especial. Você e ele. Não preocupe com a colheita que o seu irmão está tendo, porque é dele. Glorifique a Deus pela colheita dele, glorifique a Deus pela festa dele. Esse irmão mais velho chegou, viu a festa e ficou apontando para a festa, querendo saber da festa, não aceitou muito a festa. Irmãos, participe da sua festa que Deus Pai tem para você. Irmãos, o Pai citou no final aqui, disse: você vive comigo todos os dias, o que é meu é teu. Então, ou seja, essa festa que está tendo aqui um dia para o seu irmão, ela está disponível todos os dias para você, e você por algum motivo não quer, está desfrutando dela. Então ele comparou a relação do irmão dele com a relação dele. Irmãos, não compare,
porque o Senhor tem coisas grandiosas à medida sua para você, e eu tenho certeza que nós ainda não conseguimos acessar isso tudo, por ainda não ter uma relação tão profunda com o Pai. Ele não teve gratidão ao Pai, embora o Pai mesmo citou que ele tinha uma festa, tinha tudo que era dele, ele também poderia ter acesso. Ele não teve gratidão nenhuma. E às vezes, irmãos, nós não agradecemos a Deus da forma que deveríamos. Lembra do lamaçal de pecado que eu e você um dia já estivemos. Lembra da nossa relação com o Senhor como um dia já foi. E olha como está agora. Olha como nós crescemos nesse período. Nós estamos no mês de agosto, né? Estamos no primeiro culto do mês de agosto. No início do ano o pastor falou que nós iríamos ter crescimento. E olha como nós crescemos enquanto cristãos. Olha como nós aprendemos enquanto filhos do Pai nesse ano, nesse período até agosto. E o ano ainda nem acabou, ou seja, tem ainda muito mais do Senhor, muito mais do Pai para ser derramado sobre as nossas vidas, irmãos. Então agradeça a Deus. Quando você for orar, e o Henrique pregou aqui na semana passada sobre oração, faça petições a Deus, relembre Ele das promessas que Ele fez, mas agradeça todos os dias a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, porque como foi falado aqui também mais cedo, você recebeu um presente muito maior do que um cheque de R$1 milhão. Você recebeu um presente muito maior do que um cheque de R$1 milhão. E esse filho mais velho, ele tivesse como se tivesse recebido esse cheque de R$1 milhão e guardado dentro da gaveta. E às vezes eu e você estamos vivendo assim também, com esse cheque de R$1 milhão, muito maior do que R$1 milhão, imensurável, que não caberia nem dentro de um cheque, nem os maiores bancos do mundo poderiam garantir esse cheque, e nós não estamos desfrutando disso. Então que em nome de Jesus hoje, nós vamos começar a desfrutar, e que essa ceia do dia 3 de agosto de 2025 venha ser uma ceia ainda mais especial na minha e na sua vida, porque nós entendemos a profundidade de uma relação com o Pai, e que tudo que é dele é teu. Tudo, tudo, tudo. Enquanto estava tendo uma festa na casa desse homem, na casa desse senhor e desses filhos, o filho mais velho estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Irmãos, pensa numa fazenda. Você está tendo uma festa numa fazenda, por maior que seja a fazenda, você vai conseguir saber que está tendo uma fazenda. Se estiver tendo uma festa na casa do seu pai, pelo menos assim, se está tendo uma festa na casa do meu pai, eu me considero já convidado para a festa, ele não precisa de me chamar para a festa. E esse filho mais velho estava tão distante do pai, tão afastado do pai, que ele não estava nem sabendo da festa, não estava nem imaginando o porquê daquela festa, não sabia nem que o filho mais novo, o irmão dele, tinha voltado para a casa do pai. Irmãos, isso é muito triste. Tem gente que não está sabendo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não está sabendo o que o Senhor pode fazer na sua vida. E é interessante observar, porque se eu chegar na casa do meu pai e estiver tendo uma festa, eu vou lá nele e falo: pai, por que está tendo essa festa aqui hoje? O que aconteceu? O que é isso? Ele não. Ele foi tratar com os servos. Filho fala com o pai. Nós falamos com Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor para poder falar com Deus. E é interessante porque ele ficou envolvido demais com o trabalho. E todos nós agora, né, nessa etapa que o Brasil está entrando, nessa etapa que o mundo está passando, nós temos uma tendência muito grande de querer se envolver com o trabalho. E minha esposa me mostrou esses dias o que é embaraço. Ela mostrou quando o cabelo embaraça, a confusão que é para desembaraçar. E o trabalho, às vezes, é fruto de embaraço para as nossas vidas. O trabalho excessivo é fruto de embaraço para as nossas vidas. Enquanto está tendo uma festa na casa do pai, nós estamos pensando assim: amanhã é segunda-feira, eu preciso de fazer isso, eu tenho que mandar uma mensagem para fulano, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, amanhã é o amanhã. Deixe o seu dia com o seu próprio mal. Cada dia vai ter ele. E hoje a sua única preocupação é a festa do Pai. É a festa que o Pai tem. Quando o faraó, lá no Egito, lá atrás, quis apertar um pouco mais a situação do povo hebreu, o que ele fez? Ele aumentou o trabalho. Então nem toda porta de trabalho que abrir para mim e para você é fruto de bênção. Nem toda porta de trabalho. A porta de trabalho que pode abrir, que pode diminuir o seu tempo de relacionamento
com o pai. Esse filho mais velho é muito similar o que ele faz, e eu tenho certeza que os irmãos vão conhecer, toda a cidade tem. Uma pessoa muito rica e que é muito mão de vaca, muito segura, não quer gastar, não gasta, não faz nada. Os filhos não podem comprar nada, ele não compra nada, a esposa dele não compra nada. Ele ganha 50 salários e vive como se ganhasse menos que meio salário. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós não desfrutamos de todas as bênçãos que tem dentro da casa do Pai. Às vezes, irmãos, quando a gente coloca o louvor aqui, e a gente vai entoando esses louvores, vai falando esses louvores, nós não estamos prestando atenção realmente àquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está proferindo para o Pai, falando com Deus. Eu fiz uma pesquisa ontem, irmãos, já finalizando, e eu me alegrei muito, o pastor já falou disso aqui também. Quando eu vi essa pesquisa, eu mandei para ele na época, que o número de evangélicos cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Nós já somos, para a glória de Deus, 35% do povo brasileiro hoje é evangélico. Mas tem uma falha. Há uma falha no nosso meio cristão, não digo Comunidade Batista da Paz, mas há uma falha enquanto igreja brasileira, porque o número de evangélicos está crescendo, mas o número de divórcios também está crescendo. O número de casais separando, inclusive dentro da igreja, está crescendo. O número de homicídios que acontecem também estão aumentando. Se eu não me engano, morrem 92 pessoas de homicídio por dia no Brasil. Acho que são 9 a cada minuto. Uma coisa assim, algo bem grande. E o que nós estamos fazendo enquanto igreja? Porque é interessante quando a gente observa esses grandes homens da Bíblia que foram levantados, eles exerceram um governo muito grande dentro da época deles. José foi governador do Egito, então o comandante maior era Faraó, mas quem mandava era ele. Daniel também, no tempo da Babilônia, o rei era Nabucodonosor, mas quem coordenava as coisas, quem dava ordem para aquele povo lá, também era ele. Então, irmãos, nesse momento que o Brasil está passando, que nós podemos, às vezes, estar vendo 1.000 caindo para um lado, 10.000 caindo para a direita, o tarifaço vindo, as coisas acontecendo, o preço das coisas subindo, nós podemos sim exercer governo sobre as coisas. Moisés fala muito disso, o pastor fala muito disso. Nós podemos sim exercer governo sobre as coisas, nós vamos exercer esse governo. O irmão tem uma plantação, se ele precisar de chuva, ele não tem que olhar para o vizinho dele que não está chovendo. Ele vai olhar para o céu e falar assim: Senhor, 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas na minha casa a bênção vai chegar. Na minha casa a bênção vai chegar. Irmãos, porque nós não somos mais como esse filho mais velho. Esse filho mais velho, por mais alegre, por mais triste que ele foi, por mais infeliz que ele foi, nós não somos mais igual a ele. Nós somos igual a esse filho mais novo. Ah, Robertinho, mas o filho mais novo, ele desviou, saiu da casa do pai. Irmãos, estou falando do filho mais novo naquele momento da festa, no momento da comunhão. Ele, por mais que tenha desviado, tenha vivido fora, ele desfrutou daquela festa, e talvez aquele momento que ele esteve afastado fez com que ele valorizasse ainda mais a festa que o pai fez para ele. Então valorize, não precisa de desviar para saber a importância dessa festa que o Senhor, que o Pai quer fazer para você. Ele deixou uma roupa preparada para você usar, ele colocou sapato nos seus pés para você poder usar, e ele restituiu a aliança que ele tem com você e te tomou como filho. E o filho do Deus Pai exerce sim autoridade sobre a terra, sobre as coisas aqui dessa terra. É interessante, irmãos, que o Pai, ele não nos chamou para seguir regrinhas. Aqui o filho mais velho vai falar: Pai sempre seguia suas ordens como escravo. E ele não chamou esse filho para seguir regras, ele chamou para ser filho, ele chamou para desfrutar das bênçãos como filho. Então, irmãos, em nome de Jesus, que se você estiver passando por uma situação de dificuldade dentro da sua casa, de ansiedade, de desemprego, de problema,
Em nome de Jesus, ore a Deus e fale: Pai, você é o meu Pai. Cuida de mim. Você criou os céus, a terra, a lua, as estrelas. Tudo que eu estou vendo foi obra sua. Então tira de mim essa ansiedade, traz o emprego para dentro da minha casa, traz a prosperidade para o meu casamento, traz alegria para a minha família, traz alegria para os meus filhos. Mãe, ore para os seus filhos, fale: Pai, meu filho está lá no mundo, nas drogas, da prostituição, mas você é o meu Pai. Traz ele para perto de ti, traz ele para perto da tua casa, e que em nome de Jesus você vai viver isso. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, é o Salmo 91, é 2 Pedro 5,7, que fala: irmãos, viva a presença do Pai, viva dentro da casa do Pai e desfrute da casa do Pai. Porque às vezes você está dentro da casa do Pai e não está desfrutando da casa do Pai. Então comece hoje a desfrutar, porque aqui está falando na palavra. Depois leia essa parábola em casa, leia o capítulo 15 todo em casa, fala: tudo que é meu é teu, tudo. Então tudo é tudo, tudo é tudo. Você tinha uma fazenda lá, que tinha boi, galinha, plantação, enfim, pertencia ao filho mais velho. Então Deus também está dizendo: tudo que é dele também é nosso por herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Se tem alguém que hoje vivia aqui dentro da mesma forma que esse filho mais velho, lembre dessa data, 3 de agosto, 3/8 de 2025. A gente às vezes gosta muito de lembrar datas. Hoje, vindo para cá, o Gabriel perguntou para mim quando que foi que eu me converti. Eu gosto muito de lembrar a data. E é uma coisa boa, às vezes, a gente tipificar essas datas no nosso coração, na nossa mente, que a gente recorda das coisas que Deus fez na nossa vida. Então lembre de hoje, 3/8 de 2025. Você poderia ainda ser filho, está dentro da casa do Pai e não está desfrutando dos presentes do Pai. Tudo que é dele é seu. Amém? Tome posse disso, curva a cabeça, feche seus olhos, não vão estar orando. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, Deus, cuida da gente, cuida dos nossos corações, Pai. Pai, eu te agradeço, Deus, porque você é o nosso Pai, Pai. E o Pai, meu Deus, que se preocupa com os filhos, Pai. Um Pai, meu Deus, que restabelece a filiação em todas as etapas da nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu confesso mais uma vez o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, Senhor. Que se por algum motivo, Deus, nós não estamos vivendo dentro da casa do Pai, como seus filhos amados e queridos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos passar a viver, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos exercer a autoridade que o Senhor nos dá, Pai, através da Tua palavra, Pai, nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo todo espírito de ansiedade sobre a vida dessa menina, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que venha bater em retirada agora, em nome de Jesus, meu Deus, que ela viveu um novo tempo, Pai, na sua casa, porque o Senhor é Deus, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chamo de volta os seus filhos perdidos, Pai, os seus filhos pródigos, Pai, que possam estar desfrutando, meu Deus, dessa falsa liberdade lá fora, para dentro da Tua casa, e restabeleça em nome de Jesus essa filiação com eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te clamo, meu Deus, que o Senhor venha estar ouvindo toda oração de mães, clamando, meu Deus, que seus filhos venham congregar na Tua casa, congregar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Deus, que venha ser restabelecido, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e cuidado de nós, Senhor. Pai, muito obrigado pelas promessas, Pai, pelas garantias que o Senhor deixou na Tua palavra, meu Deus, e que em nome de Jesus, meu Deus, nós vamos desfrutar de tudo o que é seu, porque também é nosso por herança, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, amém e amém.